Aqui é o encontro dos dois rios, do Jequitinhonha e do Araçuaí. E aqui era um grande porto. As canoas vinham da Bahia, trazendo mantimentos, alimentos, coisas que não tinha aqui no sertão. Então a cidade de Araçuaí deveria ter começado aqui. Mas houve um grande conflito, né, com um padre que era filho dos colonizadores dessa região, da família Murta, e as mulheres que tinham, segundo as mulheres contam, a casa era aqui. E os canoeiros, os viajantes, ao invés de ir para a igreja, elas vinham primeiro na casa das mulheres. Isso gerou um conflito e com isso elas foram expulsas daqui dessa região, houve uma grande mobilização, elas foram expulsas e foram para Araçuaí. Aí todo o movimento das canoas, os canoeiros, o comércio se mudou para Araçuaí, que é aquela parte baixa ali da cidade, né? A cidade antiga. Vou voltar para casa. Começa a contar. Depois de dizer para nós conseguir na canoa. Todo molhado, A chuva vem, todo molhado, foi você que me ensinou. todo molhado, Namorar que eu não sabia. foi todo molhado, Lá do céu é bem caído, todo molhado, três caixinhas de estrelas. todo molhado, Uma é minha, outra é sua. todo molhado, Outra é do meu namorado. E todo molhado. É vem a chuva, todo molhado, a chuva é vem. todo molhado, Foi você quem me ensinou. Namorar que eu não sabia. E todo molhado. Você disse que eu sou sua. todo molhado, Se eu sou sua, eu não sei. todo molhado, O mundo dá tantas voltas. todo molhado, Eu não sei de quem serei. Eu todo molhado. É vem a chuva. todo molhado, A chuva é vem. todo molhado, Foi você quem me ensinou. A história dos grandes tem quem escreve ela. História dos pequenos não tem. Se a gente não valorizar ou não achar uma pessoa que dê valor para isso, não é escrito e acaba se perdendo, né? É valor porque tem muita sabedoria de tudo isso. Venta, né? E faz frio. Terra, que essa estrada toda de Diamantina até chegar em Belo Horizonte, a gente encontra terras. Amarela, branca, várias tonalidades de amarelo. De roxo tem também outras tonalidades de roxo, o branco. E aí a gente vai descobrindo, né, em outros lugares. Nós pegamos aqui. Eu aprendi com mãe a cerâmica. As terras eu já coletava há muitos anos que eu coletava para pintar a cerâmica. E aí depois do problema que deu no braço, tendinite, coluna, que o médico me proibiu de mexer com a cerâmica, que eu passei a experimentar isso aqui. Frei Chico falou, Lira, experimenta desenhar com as terras coloridas, com nanquim. E eu falei para ele assim, chorando, mas eu nunca desenhei. Aí ele pegou uma máscara minha e falou, olha, isso aqui que você faz na fronte, né? Sempre eu faço alguma coisa. Isso aqui é desenho. Experimenta fazer no papel. Até que eu fiz, ele vinha, olhava e falava, tá bom, você não vai rasgar não. E a gente vai mostrar para a Lélia. Ela é antropóloga e escritora. Quando ela viu, ela endoidou. Falou, os desenhos são bons e você vai levar para o Rio de Janeiro. Foi o maior sucesso. Dinheiro de um bico só, não lumeia do salão, nunca vi feito só, colocar no coração. Boia, boiadeiro, boia e vai embora. Se eu contar minha vida, o boiadeiro chora. Se eu
eu contar minha vida, o boiadeiro chora. Pra dinheiro, bico só, não nomeia no salão. Boia, boiadeiro, boia e vai embora. Se eu contar minha vida, o boiadeiro chora. Se eu contar minha vida, o boiadeiro chora. Se eu contar minha vida, chora. Quando o Frei Chico chega, ele chega num período também que a igreja estava tendo uma mudança muito grande, né? Era o período da teologia da libertação. Ele chegou, é um padre holandês, né? Ele chegou no Brasil em 1967. Foi o ano do Medellín, da opção pelos pobres. E o nosso curso terminou na véspera do AI-5, que é o ato que fechou o Congresso no Brasil, a ditadura, o regime militar. E nós fomos embora uma semana antes. Não sei como é que eles souberam que ia acontecer, mas nos avisaram. Vai acontecer uma revolução, a gente não sabe se vai para a esquerda ou para a direita, mas dependendo, vão pegar todos vocês, os estrangeiros, juntos e mandam de volta para suas terras. E eu vim para Araçuaí, outros para cidades, para ser mais difícil eles mandar a gente de volta. Era muito pobre mesmo. Eu assisti 4 vezes a morte de uma pessoa no ônibus, procurando recurso, indo para Diamantina, ou então voltando de Belo Horizonte para cá. Aqui é Araçuaí na época mesmo da pobreza, né? Aqui esgoto a céu aberto, no meio da rua, em Araçuaí. O centro era as casas da prostituição, que a cidade começou com um grupo de prostitutas aqui, né? Então, a água, não tinha água encanada, não tinha água na torneira. A carne, às vezes tinha carne de jacaré, alligator. A pobreza, comendo fora. Mercado. Os meninos vendendo, trabalhando. O povo vendendo. Isso aqui era a mercadoria toda. Vinha da roça para vender. E comprava aspirina, macarrão e trazia as frutas da terra para vender. Obrigado, Frei. E deu Sexta-feira Santa, né? Ele fez um discurso, um sermão, né? Assim, para conscientizar o povo, e falou muito, e ficou muito satisfeito, né? A igreja cheia de gente. Ele se sentiu assim, cumpri minha missão, né? Vou dormir. Tomei uma cerveja, Sexta-feira Santa, e deitei. Ali, então, até 10 horas, fiz, povo que gosta de cantar, hein? Meia-noite, tá cantando, né? 1h da manhã, e falei, puxa vida, eles estão cantando, esse povo precisa dormir. Então, lá pelas 3 horas da manhã, eu resolvi me levantar e fui lá. Cheguei lá na porta da igreja, olhando, pensei, nossa. A igreja estava lotada de gente. Eles tinham pegado a imagem, é o Jesus morto, né? Que tem aqui, que eles carregam nas ruas. Aí o pessoal passava cantando. Olha como canta feio, senhor. Muito gritado. Eu vou lá na frente, mas deixa primeiro terminar a música, para eu depois dizer, gente, já cantou muito,
E agora, então, vamos dormir, todo mundo, vamos para casa, vamos dormir. Eu observando a música, eles cantavam vosso santo cabelo é mais fino do que o ouro. Mas tinha as prostitutas da beira de estrada que cantavam com uma convicção, com uma força, que deixava a gente emocionado. E eu pensei assim, engraçado. As músicas do amor, música do rádio, fala dos olhos, fala do cabelo, fala da boca. Esse povo tem uma fé amorosa que eu não tenho. E comecei a olhar do outro lado. Eu me emocionei, deixei a música terminar, fui na frente, falei tudo o contrário do que eu queria falar. Eu falei, isso é muito bonito, vocês podem cantar até a hora que vocês quiserem. Essa igreja, afinal, é de vocês estão cantando na sua igreja, vai cantando, no ano que vem eu quero ficar com vocês a noite inteira. E fui embora. Agora vamos para o canto da louvação. Está caindo flor. Trouxeram flor? Trouxeram. Cadê? Os cantos retratam muito a vida do vale. São coisas bonitas, né? Que o pessoal canta e que nesses cantos traduz toda essa luta de um povo, né? Então, é por isso que tem o valor. E uma das primeiras pessoas que me fez ver coisas diferentes era a Dona Filó, que era a cozinheira da casa paroquial, viúva de um canoeiro e que tinha extremo bom gosto de música. Aqui a Dona Filó, mulher de opinião. Mulher muito simples, fumava seu cachimbinho e fazia comida para nós. E ela então cantava na cozinha e a casa não tinha forro. E do outro lado da parede estava eu tomando banho e ela cantando. Aí eu falava com ela assim, Filó, isso é bonito. Aí ela falava, é bobagem, que eu contei ontem. Isso é bobagem. Mas ela gostava que a gente falava. E com pouco, ela que me deu as músicas que formaram o primeiro repertório do Coral dos Trovadores. E aí ele fundou o Coral Trovadores do Vale, que foi fundado em 1970. E aí, quando ele fundou o coral, eu comecei a participar, né? E aí eu cheguei e falei, eu vim para participar do coral, o senhor deixa? Mesmo assim. Ele foi e perguntou, como é que você chama? Estava com um caderninho na mão, eu falei, Maria Lira. De repente, o nome parece que chamou a atenção dele. Que nome bonito, vamos fazer parte da roda, né? Vem a chuva, todo molhado, a chuva vem. todo molhado, Foi você que me ensinou. todo molhado, Namorar que eu não sabia. foi todo molhado, Lá do céu vem caindo, todo molhado, três caixinhas de estrelas. todo molhado, Uma é minha, outra é sua. todo molhado, Outra é do meu namorado. Oi, todo molhado. Vem a chuva, todo molhado, a chuva vem. todo molhado, Foi você que me ensinou. Namorar que eu não sabia. Oi, todo molhado. E foi quando Lira entrou no coral que ela endoidou de vez. Chegou aqui, diz ela, como igual uma vaquinha braba. E logo no primeiro dia de coral que eu fui,
eu me identifiquei com tudo aquilo que estava acontecendo, porque o que cantava lá eram os cantos de roda, os batuques, e essas coisas eu sabia em casa porque minha mãe já cantava, né? Ela estava passando roupa, ela estava cantando. Observo na areia, Todo molhado, escrevia o seu nome, todo molhado, o sangue da minha veia. todo molhado, Vem a chuva, todo molhado, a chuva vem. todo molhado, Foi você quem me ensinou todo molhado, namorar que eu não sabia. todo molhado. Aí eu fui trabalhar, né? Ele me ensinou a lidar com o gravador, porque eu não sabia nem lidar com o gravador, né? Primeiro eu ia, conversava com as pessoas, levava um caderninho. Perguntava para elas qual é o canto de roda que a senhora sabe, qual é o canto que a senhora sabe para ninar a criança, um canto de beira-mar, um canto de tropeiro, que são cantigas de trabalho, né? Aí eles passavam aquilo para mim. E eles, às vezes, nem tinham também aquela consciência que aquilo tinha valor. Às vezes, tinha vergonha de dar para mim. E eu questionava, né? O padre canta, nós estamos cantando e tem valor. Aí, a partir desse momento que eu questionava, mostrava para eles a importância e o valor daquilo, eles iam, né, dando mais coisa e eu ia copiando. Quando eu estava com o caderninho cheio, eu ia com o gravador. Canta essa, canta aquela, até eles cantavam tudo. Antes de Lula colocar essa luta, batuca, queimei meu pé, batuca na cozinha, assim não quer. Batuca, queimei meu pé, batuca na cozinha, assim não quer. Batuca, queimei meu pé. Então existe canto para tudo, canto para derrubada, os cantos para pedir esmola, sobre a agricultura, sobre a educação da criança, os tipos de milho que existem, como que se planta o milho, né? Os tipos por exemplo, de cana, existem muitos tipos de cana. As superstições ligadas a isso, que existe, né? Por exemplo, para uma melancia dar bem grande, planta ela e depois senta o bumbum na cova, né? Resistência interna, digamos, ela faz parte da essência da própria cultura, que é diferente da outra. Então, enquanto o rádio toca o dia inteiro música em inglês, uma mãe vai ninar um menino cantando aquela música que ela aprendeu da mãe dela em português. Na barretina vermelha, na barretina vermelha, olha a saudade na praça, olha a saudade na praça. É um exemplo, né, de um canto para velar a criança quando morre. É o começo da verdade e a nossa percepção e toda uma tradição imensa que a humanidade tem. E não é você sozinho que vai resolver os problemas do mundo, você vai enlouquecer. Você tem que procurar aliados nessa busca e o mais difícil para nós nesse trabalho foi lidar com os elementos que não combinam com teoria nenhuma. Então, meu nome é Geralda Chaves Soares. Eu sou pedagoga e indigenista. Nem sempre trabalhei com os índios, né? Eu vim de uma comunidade do município da Itinga, se chama Santana, minha família é toda de lá. E daí meu pai me mandou estudar aqui no Colégio Nazaré. Então minha formação política, humana, religiosa foi aqui. Depois de um tempo eu fui para Belo Horizonte. Eu estudei na Universidade Católica, eu fiz pedagogia. Foi a época que a gente descobriu Paulo Freire. Nós, na universidade, não podíamos estudar o Paulo Freire. Nós tínhamos uma professora muito interessante, a Consuelo Quiroga, que trazia a literatura do Paulo Freire em espanhol. E quando eu tinha terminado o curso, eu tinha muita vontade de voltar para cá. Eu assumi trabalhar na equipe aí do campus avançado. E eu fiquei na vice-diretoria com o projeto Rondon.
Era um projeto da ditadura e que, de uma certa forma, iludia os estudantes, porque eles achavam que estavam resolvendo o problema político, né? Ajudar a fazer projetos, extrair dente, fazer consultas, trabalhar nas prefeituras, dar cursos, né? Então era uma válvula de escape para tirar os estudantes do movimento estudantil e trazer para o interior. Estava no início da implantação do campus avançado, né, que eu vim para cá. O Vale do Jequitinhonha já esteve nos indicadores internacionais considerado entre os 10 maiores bolsões de pobreza do mundo. Né? E, portanto, era um objeto de interesses, né? Tanto de filantropia, de estudos, de observações. Então, era um cenário que favorecia muito os estudos acadêmicos, né? E as intervenções assistencialistas, né? As políticas sociais, de uma maneira geral. Então, eles vieram para cá e usaram, quer dizer, infelizmente, uma boa parte usou a região em benefício próprio, para produzir conhecimentos que nunca foram devolvidos para a região. Outros tentaram atividades, né, de formação, de trabalhar com os artesãos, recuperar a cultura, valorizar os costumes, né, essa coisa meio folclorizada, né, e poucas foram as intervenções efetivas, né, de transformação. Muitos universitários que vinham aqui nunca sequer tinham saído de São Paulo, né? Assim como eu não conhecia ainda esse lado do Brasil, né? Então vir para o sertão, digamos assim, era realmente viver uma experiência radicalmente diferente do que uma grande capital. A avalanche de estudantes aqui ia dar muito problema, frustrava eles e a população. Mas tinha aqui já o Frei Chico, tinha a Lira, Frei Chico começando o trabalho dele, e acabou que a gente começou a fazer, né, uma equipe que podia refletir sobre a ação dos estudantes, quem estava acompanhando o povo nas comunidades e tal, criticar, né, questionar. Eu participei de uma mesa redonda sobre a cultura no Vale. E um dos estudantes, lá era uma escola agrícola, eles, muito crítico como estudante, falou assim: olha, eu tanto me ouvi falar da resistência da cultura popular do Vale do Jequitinhonha, e aqui só vejo garrafa de cachaça, doce em palha de milho, pote de barro. Onde é que está a cultura, a resistência da cultura? E eu falei com ele assim: você queria pote escrito assim, revolução? O que você imaginou? E foi nesse período também houve um fato importante, que foi nós tínhamos que relatar um pouco o que era o trabalho rural. Aí nós fomos para o Equador e eles me deram a participação num seminário latino-americano de trabalho social rural. A discussão era enorme. Tinha saído um documento da igreja, dos bispos, falando dos massacres que tinha dos índios. A gente sabia da ditadura, da matança que foi, das torturas, mas a gente não tinha notícia de índio, né? Eu falava com eles, falei assim: olha, na minha região não tem índio. Isso deve ser lá na Amazônia. Quando eu voltei para aqui, eu comecei a perguntar se aqui tinha índios, né? Minha mãe falou: olha, tem índios sim, tem uns caboclos aqui, no Mucuri, na mata. E quando foi em outubro, veio uma proposta de eu ir trabalhar com os Machacali. Então, na primeira etapa, a gente chegou cheia de ideal, né? E deparamos com uma situação que a gente não imaginava, porque a luta pela terra era muito violenta. No Mucuri, nesse período, tinha 16 conflitos. E nós chegamos no auge dessa briga, né? Então, a gente sempre pegava índio espancado, mulheres, né?
e assassinatos de indígenas, aí era uma luta, a gente vinha em Teoflotone, conseguiu o advogado lá da diocese, o advogado ia, investigava, mas sempre havia um jeito de dizer que quem matou o outro índio foi o outro índio, nunca era um de fora. Então a justiça sempre estava cooptada, né, pelo poder local. E a partir dessa convivência com os povos indígenas, começou com o Machacali, depois com o Krenak, com o Pataxó e vários outros povos, né? Eu comecei a entender a complexidade dessa região. Então, nós começamos a trabalhar com o movimento sindical, porque aí os trabalhadores começaram a fundar o partido lá. E o PT, nessa época, era uma grande novidade. Era aquilo que eu falei hoje. Era o canal que o povo que estava desenvolvendo crítica e politicamente tinha para se expressar, para se organizar, né? Era a grande esperança do povo, o PT. Fui ali, Sabone. Como chama isso? Santa Maria. Eu fui a primeira presidente do PT, né? Quer dizer, era um grupinho pequeno, a gente não tinha experiência nenhuma, né, de política. Foram os primeiros candidatos do PT. Lavradores, pessoas assim, pequena proprietária rural e doméstica, e paiada, desempregado, paiada. As pessoas que estavam participando daquele partido era tudo bem pobre e quase muitos analfabetos. Eu, pelo menos, tinha medo quando via uma pessoa rica, às vezes um médico querer entrar no partido, eu ficava querendo prender o partido demais por ter medo deles tomar o partido da mão da gente. Muito difícil mesmo, porque tudo aquilo que a gente fazia, em termos, por exemplo, de organizar a papelada, era muita burocracia. E eu lembro que quando foi para Lula vir aqui, mesmo a primeira vez, foi dificílimo, porque a gente tinha que fazer um ofício e levar na delegacia. E todo ofício que era feito, eles não aceitavam o ofício. A Gera é que me alertou. A Gera falou assim, olha, você toma providência porque eles estão fazendo isso tudo para não ter nada. Aí nós chegamos lá na delegacia, aí o delegado recebeu, né, pôs as cadeiras, a senhora senta aqui, o senhor senta ali, determinava os lugares da gente sentar, né? Aí foi falar para mim, pois é, Maria, é Lula que está vindo aí, né? Eu falava, é assim, senhor, um medo que eu vou te falar, é assim, senhor. Pois é, Maria, nem você e nem Lula vai mudar a situação do Brasil. O Brasil daqui para pior. Aí começou a dar uma lição para a gente, né? Mas nós não falava nada, só ele é quem falava. Ele falou assim, o que você faz, Maria? Eu falei, eu sou artesã. Aí ele escreveu lá. Aí pediu a filiação, né? Eu dei. Aí ele falou comigo assim, pois é, Maria, amanhã eu vou redobrar o policiamento lá na praça e você não vai deixar falar mal do governo e nem deixar falar mal do senador e do povo. E nessa época, Maluf, eu não sei o que Maluf era. Você não vai deixar falar mal não, viu, Maria? Aí me cumprimentou, apertou minha mão, né? Apertou a mão dos outros. Pois é, tantas horas você vem buscar o alvará. E aí eu fui e falei assim, então quer dizer que tantas horas eu posso pegar? Pode, que já está prontinho. E aí, vai com Deus, Maria. Falei, amém. Fica com Deus também. Então, a Lira, se ela de um lado faz essas coisas bonitas, simples, singelas, da cultura popular, do outro lado ela foi fundadora do PT. Eu nunca tive aquele dom para falar, ir em palanque, para alardear política. O meu papel
foi mais assim, de conscientizar as pessoas e de fazer a filiação. Mas para ir, para falar, não tem não. Então eu procurei pessoas para falar, em vez de eu, como presidente, falar alguma coisa, porque eu não tenho esse dom. Oi, bom dia. A Leda está? Eu cheguei aqui na região na década de 70 com o projeto Rondon, vinda de Belo Horizonte, estudante de serviço social pela PUC Minas Gerais. E ao chegar aqui na região, fazendo um curso que estava intrinsecamente ligado às questões sociais, houve uma empatia, né? Uma empatia que produziu em mim, né, não só a necessidade, mas a vontade de ficar. Aí depois é que Cacá começou a participar do PT. Ela começou a fazer os trabalhos na zona rural e começou até a dar algumas reuniões para gente que já era do PT, para lideranças, né, saber liderar. Eu mesmo participei de algumas reuniões que ela dava, ela ainda sem ser PT, né? Sem assim declarar que era PT, né? Só se era no coração. Aí é que ela começou a envolver com o PT. Mas aí foi chegando um momento em que você vai sendo envolvida, vai deixando se envolver e absorver, e de repente você não consegue ficar mais calada, você quer dizer, né? E com aquela preocupação de não dizer por, mas dizer com, né? Eu acho que fruto disso aí, né, junto foi o trabalho com a Cacá, né, que era um assistente social, que passou pelo campus avançado e que trabalhava não pelo lado cultural, mas pelo lado social, nas bases, com os movimentos de organização, né? E aí sim, que eu acho que é a afirmação de todo um processo cultural, social, ideológico. E foi juntando as pessoas e ela começou a encarnar essa possibilidade de transformação, né, cujo grande salto foi exatamente com a eleição dela. Foi tão emocionante que foi referência também a nível de Brasil. Inclusive, na posse dela, o Lula ainda não era presidente, mas ele fez questão de vir na posse dela. Por várias posses que estavam acontecendo no país do PT, mas ele veio só na dela. O povo ia pra rua, sabe? Pegava ela e jogava assim. E, muito bom, muito interessante. Quando, na época que a Maria do Carmo foi prefeita, já era uma pessoa, já, inclusive de cor, mulher. E foi o Deus nos acuda, né? Para as pessoas também aceitar, né? O povo viu Cacá como um símbolo, porque, na verdade, Cacá não tinha nada para ser prefeita. Cacá era pobre, não era latifundiária, não tinha terra, não tinha nada. O município era governado por coronéis, então a política saía de cima para baixo, né? E com o governo da Cacá, não, de baixo para cima, ou seja, a comunidade definia o que fazer. Mas foi um disparate de voto também, sabe? A pessoa já estava enjoada daquele sistema, né? Uma administração só para um lado, sabe? Para o outro não tinha nada. É só ver gente rico, ficando rico, ou comprando mais terra, mais fazenda, às custas de poder público. As pessoas vão começando a tomar consciência, mas você precisava de alguém abrir a cabeça deles, abrir o olho, como a igreja, com a Cacá, que também trabalhou aí, e tudo foi saindo fazendo esse tipo de trabalho, e acabou, né? Aconteceu a mudança, e as pessoas hoje já não aceitam muito aquele sistema muito fácil, não. O PT começou a fornecer uma opção diferente. O próprio povo dizer, não, mas nós também podemos. Quando nós entramos no primeiro momento, nós implantamos o orçamento participativo aqui. E nesse implantar o orçamento, a gente tinha uma comissão que não só fiscalizava, mas acompanhava
as obras, as reuniões da prefeitura e tudo mais. Então você cria posturas diferentes. Aí as pessoas passam a ser mais exigentes, com todo o direito de saber, né, o que está se passando. Além disso, a gente percebe que houve um crescimento na autoestima das pessoas. Até então, eu não acreditava que poderia haver mudanças com o governo anterior que aí estava. E através da Cacá, ela fez a diferença e mostrou a diferença em nosso município, uma forma política de governar com a participação popular. As assembleias com a comunidade, onde eles definiam, né, o que era melhor, por exemplo, para esse bairro aqui no momento. Né, a questão de infraestrutura, saneamento básico, a cultura local, na educação também foi muito investimento. Então, eles decidiam e a prefeitura executava. A percussão é baixa, ó. Vem o sol, vem a lua, vem o boi menino passeando pela rua. Em 2004, nós tivemos um desafio aqui, que a Cacá, ela fez um convite para que a gente assumisse a Secretaria Municipal de Educação. E eu falei com ela, o convite é pessoal ou é institucional? Ela falou, por quê? Eu falei, porque se for pessoal, eu não aceito. Mas se você estiver convidando a instituição, nós vamos pensar. Eu achei que ela não ia me chamar a gente, porque ela ia convidar uma instituição para assumir uma secretaria. O Tião Rocha foi um grande parceiro na época da administração do PT. Os projetos da ONG que ele está à frente, trabalhou com a prefeitura, em parceria com a prefeitura. Ele é muito amigo da Cacá também, muito amigo. Cacá, na época, enquanto prefeito, convidou ele para vir para o Vale. Aí ele está aqui até hoje. CPCD é um Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento. Ele tem como premissa essa ideologia de que só se faz educação de forma plural, em que eu e você convivamos e aprendamos uns com os outros, né? E que a matéria básica, a matéria importante, a matéria-prima fundamental para se fazer educação é a cultura. Aqui eu brincava, me divertia, cantava e tudo de lá, aqui é educação pelo brinquedo, lá é educação pelo trabalho. Na verdade, hoje aqui no cinema a gente tem um grupo, né, de jovens que são os agentes comunitários de cultura. Tocar pra gente dançar de viola. A mesma coisa que com o cinema, os meninos produzirem, né, cinema, fazer seu filme, né? Eu falo, são os novos Glaubers, né, do Glauber Rocha. Uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, eu falo, e um compromisso no coração, entendeu? Quer dizer, levar uma causa, né? A cooperativa de gente, ela surgiu dessa ideia, né? A partir do Ser Criança. São 5 oficinas. A primeira que começou foi com Lira. A gente trabalhou junto com ela também ministrou nessa oficina de tintas de terra para os jovens e eles deram continuidade. Você vai nas escolas aí na zona rural, a maioria das escolas, as casas das pessoas são pintadas de tinta de terra, né? Então, assim, é bacana demais. Aqui dentro da cidade, as pessoas estão se apropriando da pintura de terra, né? Deixando de, além dela comprar uma tinta industrial, ela vai agredir o meio ambiente. Essa terra aqui, essa aqui também é na zona rural, aqui é no Santana do Araçuaí. Aí tem várias tonalidades, né? Aí tem aqui, esse aqui é o verde. Então, assim, as pessoas ficam orgulhosas, né? Do trabalho estar crescendo, as pessoas reconhecem o Vale, né? Através da música, do artesanato, né? De tudo aqui, da nossa riqueza, da nossa cultura aqui.
Durante os anos de 97 e 98, a Prefeitura apoiou e realizou vários eventos, incentivando os artistas e as manifestações locais. Bom, nesses 3 anos de administração popular, nós tivemos a oportunidade de realizarmos em Araçuaí várias Jequiti-Artes, que foi um projeto criado pelo Departamento Municipal de Cultura, dando oportunidade aos grupos de teatro, aos corais, enfim, a todas as entidades locais a perpetuarem o seu trabalho. Nós produzimos música, dança, teatro, agora estamos trabalhando com audiovisual. Nós dizemos que nós respiramos cultura. Que noite mais funda calunga no porão de um navio negreiro. Você vê, hoje nós temos o Labirinto Cultural, tem notícias, tem música boa, tem o Luz da Lua, onde você pode ver um bom filme. Cinema, Cinema, Meninos de Araçuaí, olha que coisa linda. Uma equipe de jovens que estão produzindo documentários. Os artesãos, o trabalho de lira que cada dia toma mais, se aperfeiçoa mais. Zefa com toda a história dela, Marcinho. Você olha os indígenas também com todo um artesanato usando as sementes aqui da região. A gente tem outros grupos que são grupos chamados populares, que são as folias de reis, o congado, que é a festa de Nossa Senhora do Rosário e outras manifestações que são importantes para toda uma região. A festa para eles é o grande momento da memória da escravidão e da África, portanto, uma afirmação da identidade. Você pode dizer que a história dos pobres não foi escrita, mas que ela existe nas comunidades negras que celebram. É muito importante imaginar, por exemplo, como no tempo da escravidão, o negro que era escravo, em grupo ia para a rua, atrás do seu rei, com toda dignidade desfilava na rua. Um dia do ano. É o dia que permite acreditar que este mundo pode mudar para melhor. Então, essa é a nossa história, esse é o nosso papel de fazer cultura, né? Não somente com interesse financeiro, mas com interesse de transformação. Eu sempre acreditei que nós, produtores culturais e artistas, nós temos nas mãos, pena que alguns nem deem conta de reconhecer isso, nós temos nas mãos a grande ferramenta da transformação política e social. Tanto que é verdade que a cidade de Araçuaí ela só mudou politicamente quando o movimento cultural daqui se juntou para poder defender uma política pública que fosse honesta, que fosse legal para essa cidade. E eu acredito, né, que a administração pública aqui ela mudou, grande parte dela, com responsabilidade dos artistas e do movimento cultural de Araçuaí. Então eu penso que a cultura ela não está separada de nada, muito antes pelo contrário. Ela está junta, ela está imbricada com todos os outros veios. Passeando pela rua, quem foi que disse que encantado não saía? Cantado está na rua com prazer e alegria. Quem foi que disse que encantado não saía? Cantado está na rua com prazer e alegria. Apesar da gente ter alcançado muita coisa com a cultura nesses anos todos, que desde que o Frei Chico veio para essa região,
No máximo, quando chama os grupos, é para se tratar como folclore, como uma coisa assim de pobre, que vai mostrar ali um pouquinho, rapidinho, com medo de perder público, sabe? Porque se ficar muito tempo ali, o povo vai embora. Então, assim, não existe um trabalho diariamente para a população, né? Ir lá ver o coral, assistir um festival de corais, né? É você estar fazendo esse trabalho de pequenos grupos, e aos poucos as pessoas percebendo que isso tem um valor, que tem uma grandeza, né? Ele não vai deixar de ouvir a música dele, que ele ouve no rádio, mas ele vai começar a poder perceber que a música que ele faz também tem um valor, tem um significado em determinado momento da vida dele, né? Tem gente que não valoriza, por exemplo, o artesanato daqui, acha feia a questão do barro, isso e aquilo, mas é a questão da resistência, é a questão da utilidade, do valor e tudo mais. Então a gente acredita que a partir do momento que você coloca a cultura como fator de aglutinação, de afirmação, né, e de resistência, é o caminho para a questão da identidade. E aqui a questão da arte é uma coisa tão natural em todas as áreas que você poderia dizer, não seria arriscado você dizer que todo mundo aqui é artista, tem uma veia artista. Quem não dança, canta, quem não canta, compõe, quem não compõe, declama, quem não declama, faz. E tem aqueles que conseguem ser um pouco de tudo. É o caso da Lira. Lira canta, Lira dança, Lira compõe, Lira faz a arte. O trabalho do Frei Chico e da Lira, de uma certa forma, abriu, né? As pessoas começaram a se reconhecer na sua identidade, né? Se afirmar e começar a se valorizar, né? Saindo daquela coisa do autodesprezo, onde foram colocados, para uma questão da autoestima, da música, da cor, das crenças e tal. Isso tem um discurso, uma questão política, né? Como o Paulo Freire nos ensinou, né? Quer dizer, toda ação cultural, toda ação educativa é uma ação política, né? Porque ela promove você a discutir os valores, os conceitos disso. Só não sei botar ovo, mas é melhor assim. Aqui na região tem atividades muito interessantes e históricas já, né, da própria igreja, da Caritas, agora mais recente o CPCD, o movimento sindical, que tem uma atuação muito boa em relação a essa busca da sustentabilidade para o povo da região. Nós estamos aqui já há 4 anos, né? Trabalhando aqui no Sítio Maravilha. É um trabalho de permacultura que a gente está desenvolvendo aqui nessa área. A dificuldade que eu chamo de desafio maior para as pessoas que já estão trabalhando a questão da permacultura, né? No intuito de multiplicar essa ideia, é o que eu falei, a questão cultural mesmo. Porque todo trabalho que a gente faz, por incrível que pareça, você tem que provar que de fato funciona, de fato dá certo. Porque a outra filosofia de vida que já existe, que nós estamos vivendo culturalmente nela há muitos anos, né, tem uma grande, informação, uma grande propaganda em todo segmento que você imaginar na vida. Quando a gente ouviu a palavra permacultura, a gente pensou assim, que seria uma coisa um pouco diferente. Só que quando a gente foi ver, são práticas que a gente já fazia, né? De preservação e de recuperação. Por exemplo, fazer as caixas d'água para juntar a água da chuva, fazer barragem subterrânea. Fazer uma forma certa de plantar uns pés de banana para juntar água. Que os indígenas hoje, da aldeia Cinta Vermelha Jundiba, eles têm um projeto
que tem tudo a ver com isso aqui. Eles chegaram e se integraram na história, eles conheceram essa história, viram o desafio, conviveram com o sindicato, com os trabalhadores rurais, com outros índios como os Aranã, e passaram a entender que a região tinha que ter uma saída. Meu nome é Ivan Pancararu, nome indígena Toê, significa fogo. Eu sou cacique da aldeia Cinta Vermelha Jundiba. A aldeia Cinta Vermelha Jundiba ela é composta por 2 povos, né? O povo Pataxó e o povo Pancararu. A história do vale, a história do Brasil, ela domina bem, isso é a verdade. Em 1808, se declarou guerra aos indígenas do Rio Doce e se estendeu pelo Jequitinhonha e por toda essa região. E a consequência foi a desestruturação dos territórios, acabou com a economia indígena, né? Depois, a escravidão indígena, o tráfico de crianças indígenas, mudar a realidade. E essa é uma grande discussão, né? Se realmente o povo se submeteu ou se, é uma palavra portuguesa, chama subreptícia. É uma resistência subreptícia, é aquela que acontece debaixo, né, do pano. Os dominadores estão aqui numa camada, eles são donos das terras, das fazendas, do comércio, da navegação, mas a população maior que vai fazer permanecer o batuque, o artesanato, né, as músicas, as danças. Essa cultura está aí, só que ela estava aqui embaixo, né, acontecendo, ela não parou. O meu sonho é ver essa aldeia bem organizada, com tudo, com todos os direitos respeitados, né? Essa aqui já é a estrutura, né, da escola. Ali fica uma sala aqui e a outra sala fica do outro lado de cá. Para a gente estar trabalhando aqui com os alunos com mais conforto, né? Trabalho na escola e assim um trabalho da gente estar revitalizando a língua Pataxó e revitalizar a língua Pataxó, a cultura e também assim, o meio ambiente, porque a escola hoje ela trabalha esses vários temas, né, que não só a cultura, mas o ambiente, né, o solo, a natureza. Então isso faz parte de um projeto de permacultura que a gente tem aqui dentro. Porque... Tem, tá perdendo. O meu nome é João Eudes, né? Sou técnico agrícola do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araçuaí. Sou educador ambiental, né? Já trabalhei em escolas. Na verdade, é uma luta muito grande, né? Desde a década de 60, que muitos moradores aqui dessa região vêm lutando para que monoculturas de eucalipto e outras culturas, outras monoculturas não, né? Se instalem aqui, nesse local. Mas está chegando um ponto que a coisa está ficando insustentável. O eucalipto, a biomassa dele é 10 vezes maior do que o cerrado nativo. Então o que acontece? Uma planta dessa, ela consome 10 vezes mais a água do que uma planta nativa daqui. E aí é toda a questão. A empresa chega pregando que vai ter desenvolvimento, que vai trazer emprego, né? E a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? Porque a gente tem exemplos aqui no município, aqui na região, onde que os agricultores estão sendo expulsos da terra, né? E o que está sobrando é as galhas do eucalipto, porque eles não têm lenha mais, mas as empresas elas estão contratando, né, seguranças com armas pesadas, e aí acaba que o agricultor fica ameaçado, o nome surge, né, com passagem pela polícia, que, né, leva no matéria de ladrão, né, Gira? A região aqui está chegando, né? Já tem eucalipto. Atrás dessa chapada ali, vocês podem ver, do lado de lá já começaram a derrubar, fazer plantação. E a ideia é tirar tudo isso aqui, ó, todo esse redor aqui para plantar eucalipto. Tem outras alternativas, porque tem, né? A gente sabe que tem. Qual era a saída? Era ir para São Paulo, para o corte de cana? Era mudar daqui e procurar uma região melhor? Eles chegaram a esse ponto de dizer, não, eu acho que a gente tem que, como o povo mesmo diz, né? A gente tem que florir onde a gente está plantado, né?
uma questão, acho que dentro da história do Vale do Jequitinhonha, que ainda vem sofrendo pouca alteração, que essa é uma região, até hoje, exportadora de mão de obra para o trabalho escravo. Né? A Pastoral do Migrante diz que nós temos em torno de quase 90 mil pessoas, homens na sua maioria, que saem do Vale do Jequitinhonha e que vão para o corte de cana em São Paulo. E passam lá 9 meses, 7, 8, 9 meses. Quer dizer, esse processo ele está sofrendo uma redução, mas ele tinha que ser interrompido. Primeiro porque isso aí tem um peso tão ruim, né? No processo, na vida social, familiar e cultural no Vale, é muito grande. Meu nome é Antônio Cosme, sou filho de Paulo, este que está do meu lado, Maria do Carmo. Comecei meus serviços aqui dentro de crianças, mas chegando um tempo precisamos sair, não só eu, mas meus 2 irmãos também, para o estado de São Paulo, corte de cana, por necessidade, porque o campo de trabalho aqui muito ruim, ganhamos pouco demais, como muitos dizem, que talvez a escravidão acabou, mas, entre aspas, ela continua ainda, pelo menos na nossa região, porque hoje muitos da minha família ainda trabalha ganhando com a sua própria comida R$15 ao dia. Então nós indo para o corte de cana por quê? Atrás de melhorias. Eu cheguei a cortar por dia mais de 1000 metros de canas. E assim, igual tem muitas usinas, igual a usina Santa Bárbara, a usina Costa Pinto, a usina Santa Helena, que é chamado Grupo COSAN, que é um grupo de usinas muito grande em São Paulo, e só leva pessoas selecionadas, que são os melhores da região. E os melhores se encontram na região de Araçuaí. As pessoas que mais trabalham, que o sol aqui é muito quente. É ruim? Fica 8 meses, 9 meses longe da família? Fica. Porque a gente vai, os filhos da gente ficam aqui, os pais da gente ficam aqui, as mães, né? Fica todos aqui. Mas, infelizmente, a única opção que a gente tem. Balista falando, Gabiroba, já falou que eu queria, Gabiroba. Eu pensei com o teu amor, Gabiroba, tanta falta fazia, Gabiroba. Eu vou beber, Gabiroba, lá no bebedouro, Gabiroba, meu chapéu caiu, Gabiroba, meu amor apanhou, Gabiroba. Então, se a gente for considerar toda essa caminhada, né, de quantos anos, né, que vem, desde o começo das pesquisas, do povo começando a falar da sua cultura, do que sabia, das organizações que surgiram nesse período, das lutas, a gente vê que houve muitas conquistas, muita coisa boa aconteceu. Nós conseguimos vitórias em relação a toda uma história da região, uma história de submissão. As pessoas como hoje estão participando mais, está ficando mais vivo, está participando mais dos encontros, dos movimentos. A gente vai aprendendo, vai se organizando e aí tem a saída, né, para a gente poder reivindicar as coisas que poderia ser para todo mundo, né? Vocês conhecem essa? Ela se chama lira. Lira é artesã. Lira é artesã. Ela que fez todas essas peças aí, ó, com barro, aquelas máscaras. Olha que pintura legal que ela faz aqui com terra, ó. Vapor da cachoeira não navega mais no mar. Ai, 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 não navega mais no mar. Anda, roda e toca o buzo, nós queremos navegar. Ai, 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 nós queremos navegar. As
estrelas do céu correm, que eu também quero correr. Ai, 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 que eu também quero correr. Uma corre atrás da outra e eu atrás do bem querer. Ai, 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 eu atrás